Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área. Começando a nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Hoje já é terça-feira, dia 7 de julho de 2026. São aproximadamente 10h54 da noite. Dando continuidade aos trabalhos. Ontem, infelizmente, não foi possível trazer a análise do dia. Acabou acontecendo um imprevisto. Então, acabou ficando para o dia de hoje. A gente vai direto para as três principais bolsas. Hoje nós não tivemos nenhum evento no calendário econômico lá nos Estados Unidos. Um dia de queda, todas as três principais bolsas fecharam no negativo. S&P recuou 0,45, Dow Jones queda de 0,25 e Nasdaq mais acentuado, recuo de 1,16. Vindo para o Bitcoin, pessoal, tivemos também um dia de queda, recuo aí de aproximadamente 1%. Neste momento, para nós, preço a mercado 63 mil, atualizando 62.971 dólares. Vamos ver o que rolou após a última análise na quinta-feira passada. Quais são as novas perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Pessoal, recapitulando, nós tínhamos aí um grande potencial de buscarmos a região desta resistência diagonal, fazendo alusão à descendência desses topos, aproximado aqui na região próxima dos 63 mil, seguindo a nossa missa de sempre, confirmação de rompimento, nos exigia dois candlesticks fechando acima, ambos com volume comprador pelo menos um, com característica de força. Então tivemos aí, pessoal, confirmação de rompimento já no sábado aí, começando pela manhã, e aí às 5 da tarde, com o fechamento deste, tivemos de fato a confirmação e é perceptível que ao longo do dia, inclusive domingo, os compradores eles mantiveram o preço acima, mesmo que na segunda-feira a gente tenha buscado, pessoal, níveis inferiores, né? Talvez uma busca, né, por liquidez ou até mesmo para estopar operadores alavancados. Logo em seguida veio a retomada do preço, fechamento se manteve acima, isso que é o importante. Então, confirma, né, pessoal, essa região como um novo suporte. Então, a gente chegou a buscar aí proximidade dos 64.700, isso já na segunda-feira. A gente tem como principal meta possibilidade da busca da região dos 67.250, seria aí a nossa resistência como referência mais próxima neste momento. Porém, temos alguns adendos a se fazer neste momento, pessoal. Então, a gente volta para o diário, a gente percebe que tivemos aí sobressaindo os vendedores. Ponto positivo que o volume de venda de hoje ele foi inferior ao volume de compra da segunda-feira. É um ponto positivo. Porém, pessoal, a gente precisa aí, teoricamente, de uma ação mais enérgica por parte dos compradores, porque vai se delineando aqui a estrutura de topos descendentes e, teoricamente, ao que tudo indica, a gente vem para testar novamente a média de 20 períodos no diário, aqui na proximidade dos 62.700, tá? 62.650 aproximadamente. Pessoal, evidentemente aqui seria um ponto muito importante, porque não havendo essa reação por parte dos compradores, por isso a importância, de reduzir o tempo gráfico neste momento, analisar aí volume, a estrutura de preço e, se possível, os candlesticks, tá? A gente eventualmente pode retornar, né, para níveis inferiores, talvez, né? Dependendo aí da amplitude do volume do dia de amanhã, a gente inclusive pode, né, buscar novamente aqui a região dos 61.300, fazendo alusão à mínima aqui de segunda-feira. Então pode ser que eventualmente nem essa referência de suporte, né, seja aí um ponto mais interessante neste momento, em virtude, né,
porque temos na região dos 61.300 a região de mínima de segunda, região de mínima de sexta passada, região de máxima da quarta-feira passada. Então temos aqui múltiplos encontros, né, entre mínimas e máximas. Então pode ser que aqui seja, né, um destino mais plausível, eventualmente, né, os compradores não reagindo nesse ponto tão importante aqui nos 62.650. E evidentemente a gente vai ter que analisar como será a reação neste ponto, pessoal, né? Teremos que analisar aí, né, quais serão os candlesticks plotados no gráfico, né, principalmente em tempos gráficos maiores, como 4 horas, por exemplo. Evidentemente também, não havendo aí condicionantes e evidências positivas, né, pode ser que vai cessando aí essa, né, possibilidade da gente buscar essa região dos 67.250. Aí a gente já começa a trabalhar nessa região dos 61.300 como um ponto de decisão, né, seja para o rompimento, recusa de preço, a depender do que tivermos aqui, né, de evidências, e aí a gente começa a mirar novamente a região do nosso suporte primário aqui, né, pessoal, na proximidade aí dos 57.800. Então a gente está caminhando aí a passos largos para a gente testar novamente a média de 20 períodos aqui no diário. Vamos reduzir tempo gráfico, analisar o que teremos aqui, né, não havendo as condicionantes favoráveis, né, estrutura de preço ascendente com topos e fundos, né, candlestick com padrão de força, volume comprador prevalecendo, a gente começa a mirar mais abaixo, né, sendo mais conservador novamente na região dos 61.300, tá, pessoal? Então a gente vai analisar como é que será a movimentação aqui em sua proximidade, né? Acho difícil varar, né, de primeira, então pode ser que tenhamos aí uma retração, um pullback. Agora, a depender também, né, do que teremos para amanhã, novamente os ânimos começam a se exaltar entre Estados Unidos e o Irã, o petróleo já disparou no dia de hoje, isso também, acabou afetando aí as bolsas americanas, então, né, eventos externos podem causar aí grande volatilidade e não tem gráfico que segure. Então, muita atenção, pessoal, está chegando bem próximo aí de um ponto bastante importante. Vamos ver o que teremos. E aí, evidentemente, não havendo essas condicionantes favoráveis, como eu mencionei aí pelo lado dos compradores, a gente começa, né, a observar mais ou menos essa região aí dos 61.300. É óbvio que a gente pode analisar também a região próxima do 62, mas como eu disse, né, como as nossas análises são a cada 24 horas, a gente vai pelo lado mais conservador, a gente vai tentar buscar os extremos, e aqui me parece mais plausível, né? Não só pela retração contundente que tivemos na segunda, mas também temos pontos, né, em comum aqui desses outros dias, tá, pessoal? Então vou deixar inclusive aqui uma marcação simbólica para a gente analisar o comportamento do preço, evidentemente, não havendo aí essa reação esperada na região da média de 20 períodos aqui no diário, tá, pessoal? Então vai se desencadeando para a gente testar ela novamente, estrutura descendente, reduzindo o tempo gráfico, a gente já observa os vendedores sobressaindo, enfim, uma questão de tempo para a gente analisar quais serão aí os próximos movimentos, beleza? Então acho que no gráfico aqui estamos ok. Vamos dar uma olhadinha no livro. Região de 61,5, pessoal, 6 milhões e meio de dólares posicionados, 61,5. A gente está teoricamente próximos aqui, viu? Dessa região, como eu mencionei. Então, faz sentido a gente já ter lotes aqui. 61 a gente não tem. Tá diluído. Região de 60 mil, quase 6 milhões de dólares. Estaríamos mais abaixo. E aí, entre os 58 mil e 57,5, pessoal, próximo ali do nosso suporte primário, essa região, na qual também temos potencial conflito de interesse, a gente tem aí pouco mais de 18 milhões de dólares, tá? A serem comprados. Pelo lado dos vendedores, um livro pulverizado, pouco mais de
acumulação aqui entre os 64,5 aos 65. A gente tem aí por volta de 12 milhões de dólares, mais acima pulverizado, pouco mais nos 68. Aí já estamos muito acima aí do preço a mercado, talvez neste momento não faça sentido. Agora, pessoal, havendo aí a reação esperada, né, seja na média aqui, teoricamente seria um cavalo de pau, né, em virtude do que vai se apresentando de estrutura neste momento, a gente começa a almejar talvez antes dos 67,250, que seria aqui a nossa resistência, talvez aqui, né, pessoal, proximidade aí dos 65,700, né? A gente tem aqui a mínima, a abertura e o fechamento dessas 3 semanas. Então pode ser que aqui tenhamos aí um pedágio, né? Mas vai depender primeiramente do que tivermos de reação nesses pontos, tá, pessoal? Primeiro ponto aqui, média de 20 períodos no diário. Vamos ver como é que chega aqui, como é que será a reação. Não havendo, como eu mencionei, a gente vai mirar mais embaixo e aguardar, né, o que será colocado para nós aqui de evidências e condicionantes, tá, pessoal? É importante aí acompanhar esses pontos. Beleza? Então, vou encerrando a análise de hoje. Espero você amanhã, na quarta-feira. Te desejo uma excelente noite, um grande abraço e até mais.